Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nossa aula em podcast do Instituto Online Brasil. Esse é o curso Ajudando a Aprofundar a Conversão a Jesus Cristo, Lições para a Vida. É uma grande bênção tê-los conosco. Nosso objetivo é aprofundar em alguns dos princípios estudados durante a semana nas aulas do Instituto e mostrar como o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer a diferença na vida real, especialmente nos desafios que jovens adultos enfrentam todos os dias. Vocês passam por muitos desafios. A boa notícia é que o Senhor não espera que enfrentemos essas experiências sozinhos. Hoje vamos conversar sobre como desenvolver resiliência emocional no Senhor, aprendendo a confiar mais em Jesus Cristo e a receber dele força para continuar seguindo em frente. Para essa conversa e para a nossa aula, temos a alegria de receber nosso querido amigo e irmão Luciano Sancari. Irmão Sancari, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão Eduardo. É um prazer estar com você. É um prazer tê-lo conosco. Desculpa, E pode falar. também com todos aqueles que vão nos assistir, na verdade. Em todo o Brasil e alguns, inclusive, até no exterior. Eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, o irmão Sancari. O irmão Luciano Sancari, ele é médico, com especialidade em psiquiatria, ele é casado, tem 3 filhos. Já serviu como bispo, como presidente de estaca e serviu como 70 diária até agora o mês passado, né, irmão Sancari? Não, até o ano passado. Ao ano passado, perfeito, o ano passado. Atualmente ele serve como presidente dos Rapazes da Estaca e com sua esposa são diretores do FSY Curitiba, na seção 1 para 2027. Irmão Sancari, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza de que muitos dos nossos alunos serão fortalecidos pela sua experiência e pelos princípios que vamos estudar hoje. A título de introdução, quando ouvimos a palavra resiliência, muitas pessoas pensam apenas em suportar dificuldades, mas esse termo é muito mais amplo, existe muito mais envolvido nisso. Irmão Sancari, quando você ouve a expressão resiliência emocional, o que ela significa para você? O que vem primeiro à sua mente? A capacidade de suportar e resistir a desafios, a provas, sem desmontar, sem perder a estrutura, né? A palavra resiliência, ela foi uma palavra que foi emprestada do estudo dos materiais, da resistência dos materiais, para a psiquiatria, para a psicologia, e é a capacidade de um material se deformar ao receber um impacto, ao receber uma força, e voltar à sua estrutura anterior sem perdas. E, de certa maneira, a resiliência emocional é isso. Só que, como nós não somos materiais, isso nos deixa experiências e nos deixa crescimento. Que grande aprendizado. E você acredita que desenvolver resiliência é uma característica com qual algumas pessoas simplesmente nascem ou é algo que pode ser aprendido ao longo da vida? Existem estruturas de personalidade mais fortes, né, que já têm uma tendência de caráter um pouco diferente, mas isso não é o determinante final das coisas. A resiliência, ela é treinável. Então, quando meu filho está no mercado e ele se joga no chão querendo um doce, e eu digo para ele não, e mantenho essa postura, embora possa ser um pouco difícil, doloroso para o pai, para a mãe, ele está fazendo com que aquela criança aprenda a ter uma capacidade de absorver algo negativo e de se reconstruir. Então, o treinamento, ele é fundamental. E aqui me lembro dos princípios que foram ensinados por Elder Bednar já há muito tempo atrás, reavivando conhecimentos do profeta Leí, né, de que nós somos seres que agem, não somos seres que recebem ação. Então, quando eu recebo pacientes ou quando eu converso com qualquer pessoa, às vezes eu vejo um excesso de vitimização
E essa vitimização ela não é um princípio que se encaixa dentro do Evangelho. Né? Como seres que agem, nós temos a possibilidade de mudar o nosso destino. Então, essa é uma função que nós precisamos treinar a vida toda, e inclusive quando tivermos velhinhos, vamos encontrar dores, desafios, e nós precisamos ter a capacidade de suportar bem. Adorei essa perspectiva, irmão Sankari. Como nós aprendemos, né, somos seres que precisam agir. Elder Bednar tem nos ensinado, e outros apóstolos também, muito a esse respeito. E à medida que nós agimos, nos tornamos mais semelhantes ao Pai Celestial. Muito obrigado por isso. Na nossa lição, nós usamos uma comparação muito interessante, extraída de um discurso do Elder Neil Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, né? Eu convido a todos, caso não tenham assistido ainda a esse vídeo, que assistam. O link vai estar fixado na descrição aqui do vídeo. Mas ele compara as nossas emoções difíceis com redemoinhos que atingem uma árvore. À primeira vista, poderíamos imaginar que os ventos fortes apenas enfraqueçam uma árvore, que procurem derrubar essa árvore. Mas acontece exatamente ao contrário. Como o Elder Anderson ele descreveu, quando uma árvore enfrenta ventos intensos, suas raízes crescem mais profundamente, seu tronco se fortalece e ela se torna mais resistente para suportar tempestades futuras. O Elder Anderson usa a analogia para ensinar que, ao aprendermos a reagir aos momentos emocionalmente difíceis, e o irmão Sankara ele descreveu isso exemplificando com uma criança, às vezes no mercado, que faz uma birra, mas que, ao aprender a aceitar o não, ela vai desenvolvendo o autocontrole também. Mas ele diz que esses momentos emocionalmente difíceis, quando seguimos ao Senhor, a nossa capacidade de perseverar também aumenta. Na sua opinião, irmão Sankari, quais seriam alguns dos redemoinhos emocionais mais comuns que os jovens enfrentam hoje? Eu tenho uma preocupação profunda com algo que parece muito normal, que é a vida nas redes sociais. Primeiro que a vida nas redes sociais ela é completamente mentirosa, né? Ela traz os melhores momentos de todos editados e pode nos dar a sensação de que a vida ela é composta somente por esses melhores momentos. Por trás daquela selfie bonita, às vezes a gente não sabe quantas dores, quantos sofrimentos, fome e humilhações. E, de certa maneira, está certo. O propósito da rede social acaba sendo esse, mostrar aquilo que é bonito, né? No entanto, isso causa uma visão incorreta. Isso nos leva à ingratidão. A ingratidão e a incapacidade de ser feliz com aquilo que nós temos, de usar o que nós temos. Outro redemoinho emocional é exatamente essa questão de que muitos jovens estão aprendendo que ser vítimas, né, e até existe uma forma de discurso, né, de vitimização, seja por minoria, seja quais forem os discursos que apresentem, que fazem com que a gente ache que nós somos tijolos e não vamos ter primazia ou capacidade de modificar a nossa vida. A, a sensação de solidão, hoje em dia, dos jovens, principalmente a sensação de dúvida se está fazendo as coisas certas de fato ou não, é um inimigo muito intenso, né? Em qualquer conversa que você vê de apóstolos com jovens, sai essa pergunta: como que eu posso saber se eu estou fazendo aquilo que é correto, né? E a resposta é simples: se você está sentindo o Espírito
e você está seguindo o caminho do convênio, você está correto. Então, essas são coisas do dia a dia, e tem outras coisas muito mais simples, como os relacionamentos simples foi forçação de barra, né? Mas os relacionamentos amorosos, relacionamentos do trabalho, relações familiares, coisas que estão aí no nosso dia a dia. Muito interessante, e como isso é real, né? Eu acho interessante o termo rede social, né? Porque rede normalmente é utilizada, estamos falando da rede física, né? Para capturar um peixe ou um animal na selva. Então a rede ela tem essa capacidade de capturar muitos de nós algumas vezes nas redes sociais também, né? Eu gostei muito que você também citou outros desafios que existem, né? Ansiedade, o desemprego, decisões que precisam ser tomadas nessa fase da vida e algumas vezes solidão. E talvez algumas vezes nós imaginemos que ao seguir Jesus Cristo, essas tempestades, esses vendavais simplesmente desaparecem. Mas a realidade tem se mostrado diferente. Irmão Sankari, na sua visão, por que o senhor permite que passemos por alguns desses redemoinhos e o que nós podemos aprender que talvez não aprenderíamos em tempos de tranquilidade? E ele passou por todas essas coisas, sendo um ser perfeito, por que que eu não passaria, né? A Escritura diz que ele aprendeu obediência naquilo que padeceu. Se Jesus Cristo pôde aprender mais com isso, quão maior não é o aprendizado que eu posso ter na minha vida. Então, existem provações que são. Eu classifico provações de duas formas, né? As provações auto-infligidas, que são aquelas que eu poderia evitar se eu não cometesse um pecado. Me vem à mente agora um acidente que eu provoquei porque tive descuido ou estava usando alguma substância ilícita. E existem provações que não são auto-infligidas, mas provações que fazem parte do plano de Deus para nos tornar mais fortes. Você tinha, né, falado da citação do Elder Anderson sobre as árvores, né? Eu me lembrei de duas histórias de árvores que me acompanharam durante a vida, né? Uma delas, eu acredito que foi contada por algum líder da igreja, mas eu não vou citar por não ter segurança, de um senhor que todos os dias acordava, fazia um rolo de jornal e espancava uma árvore nova de cerejeira que tinha no seu jardim. E as pessoas vinham aqui e ficavam abismadas e não entendiam, né? Principalmente quem veio de fora do país dele. E uma vez perguntaram para ele, por que o senhor faz isso? E ele falou, no nosso país nós temos muitos furacões, tufões, e ao fazer isso eu estou preparando a cerejeira para resistir a isso, né? Olha só. Outra história que me lembra árvores e me lembra aprovação é a história do Elder Hugh B. Brown, que queria uma promoção no exército e desejava essa promoção, e ele foi deixado de lado por ser membro da igreja. Ele pôde ler na pasta dele que ele foi deixado por ser mormon na época. E aí ele conta a história de um pé de groselha que é podado por um jardineiro, e esse pé de groselha conversa com esse jardineiro, né? Por que você está fazendo isso comigo, né? Você não está vendo o que está acontecendo? Estou ficando fraco, feio, não estou com uma aparência bonita, né? E ele fala que ele ouviu do jardineiro que o jardineiro sabia o que aquela árvore que deveria se tornar. Ele queria um verdadeiro pé de groselhas e por isso ele fez as podas necessárias e tão difíceis. Na minha vida, na vida de todos nós vamos passar por podas. Há tantas provas difíceis que eu posso relatar para vocês, mas todas elas construíram o caráter e construíram a capacidade de ajudar outras pessoas.
Nossa, excelente. Gostei muito da passagem da vida de Cristo que você citou, irmão Sankari, que ele aprendeu obediência pelas coisas que ele padeceu. Então, tudo isso serve de experiência para nós, se serviu para o Salvador Jesus Cristo, né? Essas podas que nós temos permitem que nós sejamos ainda mais frutíferos. Excelentes exemplos, muito bom. Irmão Sankari, você acredita que existe uma diferença entre apenas sobreviver a uma dificuldade? Porque algumas coisas nós não podemos fazer nenhuma outra coisa a não ser esperar passar, né? Mas existe alguma diferença entre sobreviver a uma dificuldade emocional e realmente crescer por causa dela? O que faz a diferença? Eu tenho trabalhado muito com jovens adoecidos e às vezes o jovem adoecido ele está numa situação um pouco conflitante, porque se ele mostrar que está bem, às vezes o pai ou outras pessoas vão se folgar um pouco e vão deixar de dar a atenção, o cuidado que ele acha que deveria receber. Então, é muito comum nós vermos pessoas que querem ter um ganho com o sofrimento, de certa maneira, simplesmente passarem por aquilo, inertes, fazerem o mínimo possível e, às vezes, até mesmo deliberadamente agir para piorar a situação. Todas essas coisas, elas demonstram pedidos de socorro, mas demonstram também que não se alcançou uma maturidade para buscar outras soluções, né? Então, quando eu converso com um jovem que está se ferindo, por exemplo, eu falo para ele assim: olha, seguinte, o que está acontecendo com você é que você está usando uma forma muito primitiva de resolver o seu problema. E nós precisamos arranjar formas mais elevadas para resolver o seu problema. Então, são solicitadas algumas mudanças de comportamento, o fato de pedir ajuda para o pai, para a mãe, com outros caminhos para sair dessa tensão, mas tudo isso passa por um esforço intencional, né? O mesmo esforço citou que é necessário para se tornar um grande discípulo de Cristo. Então, eu não quero ser leviano com as pessoas que sofrem por doença. As doenças existem, elas precisam ser tratadas e precisam ser cuidadas, mas existe uma grande parcela de pessoas que talvez por falta de uma gratidão mais aguçada e de uma ação mais aguçada possam tornar a vida melhor. Eu tive uma experiência alguns dias atrás com um dos meus filhos que tinha algumas expectativas sobre a bênção patriarcal dele e, em outras palavras, a expectativa não foi cumprida, né? Ele queria algumas coisas que aparentemente não estavam lá. Então a gente sentou com ele e disse: vamos dar uma olhada no que diz aqui sobre você? E aí nós começamos a ler e os olhos começaram a se abrir, né? E aquela postura de, puxa, eu sou qualquer um, começou a ir embora, né? Mas precisou de alguém que ajudasse a abrir o olho, né? Para poder ser grato e para poder notar que tem coisas muito específicas de orientações de atos que ele deve tomar agora para que a vida dele seja diferente. Excelente, excelente. E que diferença faz, né, irmão Sankari, você ter um mentor, alguém que cumpre os mandamentos, alguém que tem mais experiência e que pode nos dar conselhos sábios, que podem, algumas vezes, ampliar nossa visão a respeito de algumas dessas coisas, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Muito, muito obrigado por compartilhar isso. E Eu falo isso, irmão, porque a minha vida ela foi baseada nos homens da igreja, né? Meus pais foram os homens da igreja. Então, meus bispos, presidentes de destaca, líderes do seminário e instituto, cada um deles cumpriu funções importantíssimas que deveriam ter sido cumpridas por meu pai. Agora, qual era a coisa que me ajudava? Primeiro é que eu sempre trabalhei muito para estar próximo deles.
ajudando, oferecendo apoio, e isso já fazia com que a convivência fosse maior. E quando a coisa estava ruim, era chorar e pedir ajuda mesmo. Falar, olha, Uhum. não está legal, preciso da ajuda. E sempre encontramos ótimos conselheiros. Excelente. E talvez essa é uma das grandes verdades que nós podemos compartilhar hoje, né? É que nós não precisamos enfrentar esses desafios que nós passamos na vida, e são muitos desafios, como nós já comentamos, né? São muitos desses redemoinhos, né? Então, nós podemos ter ajuda, ajuda de pessoas próximas, conselheiros, e também ajuda do Senhor. É, Wilson, cara, uma das coisas que mais me tem chamado a atenção ao longo dessa nossa conversa e estudando um pouquinho o material dessa lição é que não existe assim uma fórmula mágica padrão para eliminar todos os problemas ou as emoções difíceis. Cada caso vai ser diferente. Na verdade, nós podemos reconhecer que esses sentimentos fazem parte da experiência mortal e nos convida a buscar mais força do Pai Celestial e em Jesus Cristo para poder enfrentá-los. Isso, assim, é alguma coisa extremamente importante. Às vezes, entre os jovens adultos, né, quando pensa assim, estou fazendo tudo certo, nós não deveríamos enfrentar dificuldades, né? As coisas deveriam acontecer de uma maneira mais fácil. Eu gosto muito do exemplo de, nós estamos estudando no Vem Segue-me, também no Instituto e no seminário esse ano, no Velho Testamento. Eu gosto muito do exemplo de Josué. Moisés havia conduzido Israel por muitas décadas. Moisés ele abriu o Mar Vermelho, passou, fez muitos milagres, né? E toda a nação agora, nesse momento, olhava para Josué com uma expectativa muito elevada, esperando respostas, direção e segurança. Me colocando um pouquinho no lugar de Josué, eu fico imaginando que ele pode ter sentido insegurança, medo e até mesmo talvez aquele sentimento que é comum, que é muito comum hoje em dia, de não ser o suficiente. É, Mesmo assim, antes de qualquer vitória que Josué passou por muitas vitórias, ele recebeu a promessa lá em Josué no capítulo 1. Ele disse: Não te deixarei e não te desampararei. Ser forte e corajoso. Que promessa maravilhosa! Não foi a promessa de uma vida sem desafios. Foi uma promessa que, com a ajuda do Senhor, ele poderia superar esses desafios. Irmão Sancari, quando você lê essa promessa feita a Josué, o que mais chama a sua atenção? E como que ela pode ajudar também um jovem adulto que talvez esteja vivendo momentos de incerteza na sua vida? A questão, acho que crucial, é nós não entendermos o que, quem nós somos e onde que nós estamos. Isso é uma coisa que é crucial. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, somos amados filhos de Deus, isso já muda completamente a nossa perspectiva de como enxergar os problemas. Quando nós entendemos que fazemos parte de um plano muito maior, nós entendemos que nós estamos jogando no time certo, ou seja, não tem como perder essa partida. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu passei com o Helder Parrella na reorganização de uma estaca. Não sei exatamente quantos são familiarizados a esse processo, mas nesse processo nós entrevistamos os bispos, os membros do Sumo Conselho e alguns outros líderes indicados pelos líderes da estaca. E o objetivo é que sejam conversas curtas, onde vai passar essas pessoas pela nossa frente e nós vamos sentir pelo Espírito o que o Senhor quer nos dizer. Numa dessas ocasiões, um irmão mais jocoso, assim, mais alegrinho e achando que nós estávamos numa roubada, falou assim para nós no final da entrevista: boa sorte para vocês aí, viu? E Helder Parrella falou com muita tranquilidade, falou assim: irmão, nós não precisamos de sorte, é a obra de Deus, Ele quer revelar, então vai dar certo. E isso eu carrego para minha vida como uma grande lição. O que é dar certo? Às vezes pode parecer um pouco incerto para nós, mas o fato é que nós estamos sendo cuidados. Não sei se você me permite contar uma experiência. Por favor.
Quando meu filho mais velho nasceu, o Lucas, a minha esposa passou 60 dias internada no hospital, em alguns momentos, de fato, entre a vida e a morte, e acontecia um ciclo que era muito interessante, que se repetiu várias vezes. Ela melhorava, melhorava, melhorava e piorava. Melhorava, 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 piorava. Quando eu orava, eu não tinha certeza se eu ia ter esposa para mim, para criar meu filho junto com ela. Não tinha certeza se ela ia ficar bem. Eu só tive uma sensação de que ia dar certo. E o que era dar certo naquele momento? Não sei o que era dar certo naquele momento. Eu não tive certeza que ela ia se recuperar, não tive certeza que não ia, mas eu tive uma simples segurança, uma segurança de que as coisas iam acontecer de acordo com a vontade do Pai. Felizmente, a vontade do Pai foi semelhante à minha, né? E as coisas deram muito certo, mas eu me recordo que foi um momento de extrema angústia, né? Quando a situação foi posta à minha frente, mas me recordo também da extrema paz que vinha com essa sensação de que ia dar certo. Como que era dar certo? Não sei, mas sei que eu senti paz. Que linda experiência. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época, irmão Sankari? Eu tinha 24 anos de idade, Um jovem adulto, né? um jovem adulto, É. fazendo seu instituto e vivendo a vida, porque nós não deixamos de ir para o instituto até nos graduarmos em todos os níveis possíveis enquanto éramos casados. Então, por favor, jovens, você que está aí me ouvindo hoje, lembra aquele seu amigo que não está fazendo instituto, que instituto não é só para solteiro, não. É para qualquer membro até 35 anos. E quem casa precisa muito mais do instituto do que quem está solteiro. Eu vou dizer para vocês que é uma rede de proteção. Porque são tantos desafios na vida de um casal novo, né? Quando se casam, são tantas diferenças culturais e um instituto. Quando nós falamos do instituto, eu queria fazer um adendo aqui. É muito importante nós lembrarmos que no instituto nós estudamos as palavras de Cristo e são essas palavras de Cristo que nos trazem esperança e nos ajudam a conseguirmos superar os desafios. É com a força do Senhor. Irmão Sankari, muito obrigado por compartilhar essas experiências que são sagradas e o seu exemplo. 24 anos e tantas provações, mas também vendo o poder de Deus se manifestar na sua vida, né? Obrigado. Isso me leva a uma outra pergunta, irmão Sankari. Por que algumas vezes nós podemos confundir a presença de dificuldades com a ausência do Senhor? Às vezes a gente pensa, puxa, está tendo dificuldade, então o Senhor não está perto. E como que nós podemos aprender a reconhecer o Senhor continuamente ao nosso lado, mesmo quando as nossas circunstâncias ainda não mudaram da maneira que nós gostaríamos? Eu acho que a experiência de Jesus Cristo, é, ela ensina muito. E Elder Holland, que era um dos grandes teóricos, e não só teóricos, mas talvez uma das pessoas que viviam a expiação, né, com a carne, com o espírito. Ele ensina a respeito de Jesus Cristo no momento em que ele foi literalmente abandonado por Deus na cruz. Então, teve vários momentos em que Cristo foi consolado por anjos, foi consolado até pelo ladrão que estava do lado, pôde ministrar para ele, mas houve um momento em que Jesus Cristo exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? E a gente aprendeu, né, com o Elder Holland, que isso aconteceu porque Jesus Cristo precisava saber como é o sentimento de alguém que está em pecado, está privado da presença do Espírito e está sofrendo. Então, agora, depois desse preâmbulo, né, o que eu quero dizer
na realidade. As provas estão postas aí para nós, sempre com a presença do Senhor, e elas doem do mesmo jeito. O Senhor estava com Abraão, subindo com ele no monte, vendo as lágrimas, vendo a dor dele, até o último momento. Mas Abraão só podia conhecer a si mesmo se ele fosse levado a esse ponto, né? O Senhor não fez isso porque ele precisava saber se Abraão ia sacrificar o filho ou não. O Senhor fez isso para que Abraão soubesse até que ponto a fé dele, a coragem dele, o qualificaria para ser o pai desse grande convênio. Então, Abraão se conheceu nessa prova. Então, primeira coisa, não há esse abandono. Segunda coisa, às vezes nós podemos estar numa condição espiritual de pecado grave, onde realmente nós estamos privados da companhia do Espírito Santo. Mas jamais estamos privados de Deus, da luz de Cristo e dos anjos visíveis e invisíveis que existem neste mundo. Há pessoas muito boas que não se permitem ser amadas e ajudadas. Às vezes tem pessoas que estão chorando por uma solidão que não existe, porque tem muitas pessoas orando, estão próximas delas, mas parece que é tão gostoso ficar naquele casulo lá fechado e amargando o sofrimento, que não consigo abrir a porta para outras pessoas porque acho que não confio, acho que são simples demais. Isso não existe. Nós sempre temos muitas pessoas. Eu me recordo que eu estava passando por um momento trágico no meu início de casamento, mais um, né? Onde nós tínhamos que tomar uma decisão. E a decisão parecia muito simples, né? Era sair do lugar onde nós estávamos sofrendo e ir para o lugar onde nós iríamos experimentar experiências novas e difíceis, mais leves e mais felizes do que nós estávamos tendo. E naquela tarde nós recebemos o nosso mestre familiar. Quem que era o nosso mestre familiar? Era um membro recém-converso, que eu até tinha estado no batismo dele, nós conversávamos, nós tínhamos uma intimidade, mas naquele dia, esse recém-converso de poucos meses, falou, gente, saiam daqui agora, o Senhor está com vocês. E deu-nos uma segurança tão grande que nós fizemos exatamente o que ele falou. E pouco importa quem você é, pouco importa o que você tenha feito. Às vezes as pessoas mais simples, elas vão te ajudar de uma forma fantástica. O senhor usa pessoas simples para fazer uma obra extraordinária, não é mesmo, Monsancari? Exatamente. E é interessante nós lembrarmos, né, que nessa época você era um jovem ainda, né, como os jovens que estão nos assistindo aqui, passando por essas provações da vida, mas se tornando cada vez mais forte, passando por esses vendavais, mas fazendo com que as suas raízes se tornassem ainda mais fortes, né? E foi tão interessante ver um membro novo servindo e ajudando vocês nessa etapa da vida que foi tão marcante, tão determinante. Obrigado por compartilhar mais essa experiência. Tenho aprendido muito. Tenho certeza que os nossos jovens que nos assistem hoje também têm aprendido. Coloca algum comentário sobre algum sentimento que você está tendo, alguma coisa que você sinta que pode fortalecer a vida de outros jovens também. Vamos ler todos os comentários. Eu tenho certeza que o senhor vai poder utilizar muitos comentários de vocês para fortalecer a fé de outros jovens também. Muito bem. Um outro assunto que é tão importante é que nós vivemos numa cultura em que muitas vezes existe uma pressão, e você até já abordou um pouquinho sobre isso um pouco mais cedo, né? Para aparentar aquilo que nós não vivemos ou que não somos, né? Ou que não faz parte da nossa realidade hoje.
na rede social, quase todos parecem muito felizes, né? Mas sabemos que, na realidade, algumas vezes isso começa, não é exatamente aquilo, né? Isso acontece, as provações vêm, inclusive, para pessoas que têm muita fé. Penso que é importante dizer para os nossos alunos que sentir tristeza, medo, frustração, ansiedade em determinados momentos não significa falta de fé. O que realmente faz a diferença é o que fazemos com esses sentimentos. Nós podemos aprender a reconhecer como o Pai Celestial e Jesus Cristo nos fortalecem em meio a esses sentimentos que nós passamos também. E reconhecer a ajuda do Senhor faz parte desse processo, né? E Monsancari, como que nós podemos ajudar os nossos jovens adultos a compreender que desenvolver resiliência emocional não significa esconder ou negar as emoções? Porque é como se fosse uma panela de pressão que vai acumulando aquela pressão e chega um momento que explode, né? Como que a gente pode ajudar nesse sentido? As nossas emoções são as nossas pérolas, e nem sempre nós podemos lançar as pérolas aos porcos. Então, nós precisamos buscar bons conselheiros, bons amigos. E, na pior das hipóteses, se eu não tenho bom amigo, eu tenho um bom bispo, um bom presidente do quórum, às vezes um membro do Sumo Conselho que eu acho legal lá e que eu queria gastar um tempo ali conversando com ele. Se temos uma estrutura familiar, vamos usar a estrutura familiar. O nosso sábio Shrek, ele ensinava um princípio que é melhor para fora do que para dentro. Então, quando você vai armazenando essas coisas, achando que vai dar conta de resolver sozinho, você começa a se amargurar. E mais do que isso, hoje em dia, às vezes a gente recebe pessoas no consultório com vários mal-estares, dores, que vão ao médico e não encontram explicação para isso, né? E a gente ensina para elas que aquilo que a boca não fala, o corpo fala, muitas vezes. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, às vezes, essas dores, as dores de cabeça, a queimação no estômago, quem nunca ouviu falar da gastrite nervosa, né, que o pessoal fala. Então, a gente precisa colocar para fora essas coisas, mas é claro que precisamos escolher pessoas que vão nos ajudar a enxergar isso pelo perfil correto. Não querendo falar muito mal dela, mas a mulher de Ló não prestou um grande serviço para ele quando ele estava passando por de Jó, né? Não prestou um grande serviço para ele quando ele estava passando por provações. Ela falou: amaldiçoa teu Deus e morre, né? Não foi um bom conselho de forma alguma. É um conselho que realmente não cabe, né? Mas não passe sufoco, não fique sozinho. E outra coisa importante, né, que eu acho que a gente precisa entender, os momentos de mais pressão são os momentos que exigem mais devoção. Eu passei por alguns momentos difíceis nos últimos meses, com sobrecarga de trabalho, com alguns problemas, e eu tomei uma decisão que eu ia livrar algumas tardes do meu trabalho, e um dos objetivos disso é para que eu pudesse ser oficiante no templo, pudesse gastar mais tempo, né? E a minha proposta em ser oficiante no templo à tarde foi ir sem hora para voltar. A hora que o meu coordenador de turno fala assim para mim, tá feito, aí eu vou embora, né? Mas com tanta encrenca, com problemas, com ganho a menos que você vai ter na tua vida por trabalhar menos, por que isso? É porque eu preciso beber da água viva, né? Não quero beber da água impura que tem por aí em alguma fonte, outra qualquer. Eu não quero resposta do chat ou do Google, quero resposta de Deus, do Espírito Santo.
Então, Frederick Kimball falava que quando ele sentia que o espírito começava a, a se dissipar, ele mergulhava nas escrituras. Então, a hora da prova é a hora de mais fidelidade. E isso esse é o marcador de que eu estou bem, sabe? Quando eu busco o caminho certo na hora da prova. Quando a hora da prova vem e eu começo a me afastar das coisas que me trazem força espiritual, é um sinal que eu estou cumprindo aquilo que está sendo dito lá em Moroni, capítulo 7, né? Aquilo que persuade a fazer o bem vem de Deus, e nada que nos persuada a fazer o mal ou a se afastar de Deus vem dele. Tenho aprendido tanto. Enquanto você falava que nos momentos de maior pressão precisamos ter uma devoção ainda maior, né? Mais devoção para enfrentar as pressões, eu lembro do Salvador Jesus Cristo, quando ele estava ainda no Getsemane. Eu acho que tem Até duas. atrás de você. É, e era isso que eu ia mencionar. Aqui atrás de mim e atrás de você tem a fonte de água vivas que você mencionou ali, beber da água, água É, viva, né? A fonte de água viva. Então, mas naquele momento que ele estava em agonia, ele orou mais intensamente. E é isso é muito importante. Isso me leva a uma outra pergunta, irmão Sankari. Talvez alguns dos jovens que estão nos acompanhando, eles pensem assim, olha, eu tenho orado, eu tenho frequentado a igreja, tenho estudado as escrituras, mas eu continuo sentindo essa ansiedade. E são situações reais, são sentimentos reais mesmo, né? A primeira pergunta, duas perguntas. A primeira delas, que conselho você daria para essas pessoas que estão fazendo as coisas certas, mas continuam sentindo ansiedade? E a segunda, como continuar confiando no Senhor quando as respostas elas parecem que demoram um pouco mais para chegar? se você está vivendo os mandamentos, se você está tentando levar uma vida equilibrada, se você tem um lazer adequado, se você faz uma atividade física e mesmo assim você está ansioso, é hora de procurar ajuda psicológica e médica, tá? Às vezes eu encontro muitos bancários no meu trabalho que eles ficam um pouco escravos, por quê? Porque eles têm metas, têm um regime de puxado, né, onde eles têm que produzir, e muitos deles se sentem compungidos a ficar nesse ambiente, porque, mas aí eu vou sair, eu vou para um lugar e vou ganhar menos. E aí eu pergunto para eles o quanto que vale esse ganhar menos, né, em relação ao sofrimento. Ganhar mais para pagar um remédio mais caro, ganhar mais para ter uma vida que eu não posso ter agora. Então, essa é a primeira coisa. Primeira coisa que eu quero deixar muito clara às vezes a hora é a hora de buscar ajuda. Segundo aspecto importante sobre as respostas que não vêm na hora, existem coisas na nossa vida que exigem um tempo de maturação. Até mesmo tem que ter maturação para a gente poder receber determinadas bênçãos. Brigham Young citou isso, né, da preocupação que ele tinha com os santos ao ficarem ricos e talvez não saberem conviver com a riqueza que eles tinham, né, e se perder, assim como o povo de Israel, poucos dias depois de entrar na Terra Prometida, começou a se misturar, fazer o que Deus disse para eles não fazerem, começou a achar as mulheres da terra mais bonitas e começou a se desviar em casamentos a tal ponto que até o próprio rei da terra chegou a adorar deuses estranhos, né? Então, assim, eu vou citar um exemplo empírico do Joãozinho que chegou da missão hoje. Joãozinho chegou da missão hoje. E Joãozinho tem o seu segundo grau terminado, vai ter a possibilidade de fazer um curso, mas o Joãozinho encontrou um emprego. E o Joãozinho começou a ver que os amigos da vila dele lá têm a sua moto
né, para ir e voltar para o trabalho. E ele também viu que o pessoal tem um celular estiloso também. Então o Joãozinho pega seu primeiro salário, vai lá, começa a dar uma olhada numa moto usadinha para ele, num celular mais estiloso. Aí o Joãozinho faz um monte de parcelas e começa a comprometer o dinheiro que ia pagar o dízimo, começa a ter que fazer um monte de horas extras, começa a deixar de ir domingo para a igreja. E aí a gente já sabe o fim da história qual será, né? Agora, o Joãozinho pegou o celular usado do irmão, vai ficar com ele até a hora que der, vai andar de ônibus, aproveitar o vale transporte, né? Ter tempo para poder estudar lá as escrituras enquanto está no ônibus. Agora não dá nem para dar aquela desculpa de que, mas quando eu leio eu passo mal. Agora você pode ouvir, né? Então, existe um tempo de maturação para as coisas chegarem. Então, hoje eu tenho um carro que está à altura de um cara de 50 anos que viveu todas essas coisas. Só que quando eu me formei lá e quando eu estava na faculdade, não tinha carro. Eu não podia ter isso. E se eu fosse ter isso, eu iria ter que cortar dinheiro e cortar recursos de coisas que são sagradas. Então não dá certo. E eu acho que uma grande questão que a gente tem que imaginar a gente fala muito do templo do Senhor. Tinha um jovem na minha estaca que eu fui entrevistá-lo uma vez. Ele tinha 29 anos, jovem excelente, bom partido, tranquilinho, trabalhador. E ele demonstrou a tristeza dele por não estar conseguindo casar, né? Ele queria progredir nesse aspecto. E foi bem interessante porque eu não me lembro bem como a nossa conversa terminou, exatamente. Mas eu me lembro que passou um tempo, ele saiu da nossa estaca e eu fui presidir uma conferência em uma estaca. E um dia de domingo, assim que terminou a conferência, eu vi ele se aproximando de mim, de mãos dadas com uma moça linda. Talvez eu possa olhar e pensar no meu linda como alguma coisa carnal, mas ela refletia uma luz espiritual tão intensa, tão maravilhosa. E eu olhei para ele e falei assim: que bom que você não casou antes. Que bom que você não casou antes. Então, ele teve oportunidades, teve algumas mulheres aí meio duvidosas. Ele poderia ter cedido a essa necessidade de se achar que deveria fazer isto antes, mas não cedeu e foi extremamente bem abençoado. E nessa experiência eu entendi bem o que é o tal do tempo do Senhor, né? Então, nós não sabemos, você não sabe qual é o tempo do Senhor, nem eu sei, mas nós temos que olhar com os olhos da fé, temos que nos agarrar na nossa bênção patriarcal, temos que nos agarrar em estar qualificados para a bênção, venha ela ou não no momento em que nós desejamos. E essa é a regra, é estar qualificado. E no momento certo a bênção vem. E eu queria desincentivar alguns jovens que talvez queiram baixar padrões para ter coisas mais baratas espiritualmente. Ou porque estão com pressa, ou porque estão com a sensação de pressão, tá? Nenhum líder da igreja pode, deve ou está autorizado a dizer para você quando você deve casar,
quando você deve ter filhos. Esse é um assunto entre você e o Senhor, mas não se sinta pressionado. Não tem ninguém forçando você a isso. Agora também não fique confortável o suficiente para deixar de fazer coisas, né, e dar a desculpa de que, mas agora não é mais assim. Não, o Senhor continua desejando que nós possamos se casar o mais cedo possível, possamos ter uma formação adequada, possamos não fazer dívidas desnecessárias. Então, por favor, respeita o tempo. Respeita o tempo de maturação. Quando você tiver 40 anos, você vai ter um carro que uma pessoa de 40 anos pode ter, que talvez não seja a tua situação agora. Então, tenha essa paciência e desfrute. Desfrute o celular podre, desfrute a passeio do ônibus, desfrute o carro velho. Eu me lembro o primeiro carro que eu tive, era um carro que eu não vou citar o nome aqui para não ter problemas com a montadora, mas eu deixei o para-choque dele em muitas rampas de casa quando saía, e era o que tinha. Né? Me recordo de quando a gente foi para aquela casa, né, depois de receber a orientação do nosso mestre familiar para ir morar em outro lugar. Saía de manhã de casa com um saco de roupas nas costas, ia até a casa da minha sogra, deixava o saco de roupas lá, voltava, pegava o saco de roupas e andava para casa de novo. E eu acho que era conhecido no bairro como o Homem do Saco. Mas é o momento, e era o momento de desfrutar disso. Muito bom. Puxa, que experiências maravilhosas e tão edificantes. Algumas vezes a gente olha o Dr. Sankari, que é um médico bem-sucedido, a gente não consegue imaginar o caminho que foi trilhado para poder chegar até o ponto em que está. Eu gosto, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma escritura que é muito conhecida. Ela se encontra em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Então a paciência, eu já vi o Elder Faust citar uma vez que é a virtude celestial, né? A gente tem que esperar um pouquinho para que a gente possa colher as maiores bênçãos. Muito obrigado pelos conselhos. Jovens, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, dessa nossa aula, e temos sido tão edificados a respeito disso. Eu queria lembrar sempre sobre a importância de nós desenvolvermos essa paciência, de nós confiarmos no Senhor, de nos apegarmos às Escrituras, confiar nelas, continuar estudando diariamente, independente do livro que nós estamos estudando no Instituto ou no Vem e Segue-me, continuar estudando o livro de Mórmon a cada dia, e assim vamos nos fortalecendo sempre, né? Nos fortalecendo no Senhor. E a nossa capacidade de resistir às tentações, elas vão aumentando. Nossa conversa, irmão Sancarella, caminhou por muitos temas importantes. Falamos sobre emoções, sobre esperança, sobre fé em Jesus Cristo, né? E gostaria de lembrar que Jesus Cristo é a nossa força, né? A força dos jovens, é a força dos jovens adultos. Ele entende todas as coisas. Como o irmão Sankari falou, ele desceu abaixo de todas as coisas, ele compreendeu todas as coisas. Mas, irmão Sankari, partindo para o nosso encerramento, se alguém estivesse assistindo apenas os últimos 2 minutos dessa nossa aula, desse nosso podcast, qual seria a principal mensagem que você gostaria que essa pessoa levasse consigo? Quero andar com Cristo, ao seu lado estar. É esse o caminho. Esse é o resumo do Evangelho. Em terceiro Nef, capítulo 27, e em segundo Nef, capítulo 31, o próprio Salvador Jesus Cristo dá o melhor resumo do Evangelho, o melhor resumo da teologia, o melhor resumo da prática, o melhor resumo para a nossa vida. Ele mesmo disse: fazei as coisas que me vistes fazer. E fazer as coisas que nós vimos ele fazer inclui coisas difíceis. Eu não gosto de poeira no meu pé. Eu não gosto de suor
grudado no corpo. Eu não gosto de calor. Eu não gosto de mosquito na minha orelha. Mas Jesus Cristo andava com suas sandálias naquelas estradas barrentas da Terra Santa, suado, dormia sei lá em que condições, comia sei lá quando e sei lá como. E esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Eu que sou filho de Deus também, estou bem mais privilegiado que ele. Então, lembrar de Cristo vai nos ajudar a superar com mais facilidade os nossos desafios. Andar com Cristo, que conselho divino, né? E algumas vezes, para andar com Cristo, nossa testa vai ficar suada, nossos pés vão ficar empoeirados, né? Vão ter mosquitos, mas com a ajuda dele a gente pode superar todas as coisas. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Luciano Sancari, de 20 e poucos anos, o que diria a ele sobre confiar mais no Senhor? Eu não diria muito mais coisas sobre confiar no Senhor. Eu era um cara muito crente já, né? Talvez eu daria mais direcionamentos para minha paciência em relação a certas coisas, e talvez me direcionaria um pouquinho melhor para caminhos um pouco mais inteligentes. Mas eu acho que a paciência para determinadas situações talvez seria o melhor conselho. Excelente. Mais uma vez, a paciência, né, irmão Sancari? Mais uma vez, como é importante esperar o tempo do Senhor, como você colocou, né? Excelente, muito obrigado. Nós temos um quadro agora no nosso podcast que são perguntas relâmpagos. São 5 perguntas que gostaríamos de lhe fazer. Primeiro delas, um versículo que sempre fortalece a sua fé. Ser humilde e o Senhor teu Deus dará resposta às tuas orações e te guiará pela mão. Um hino favorito? Careço de Jesus. Sempre. Agora eu estou um pouco em dúvida. Eu estou quase trocando o careço de Jesus por eu quero ser como Cristo, mas tá em processo ainda. É uma briga muito boa, é uma briga É, muito boa. acho que vai demorar algum tempo ainda. Um discurso de uma autoridade geral que marcou a sua vida. Olha, eu não me lembro onde que ele foi feito, mas na Liarona do ano de 1995 existia um discurso do Elder Oaks que se chamava Nossos pontos positivos podem trazer nossa ruína. E esse discurso me ajudou muito a moldar algumas coisas e a corrigir alguns erros na minha vida. Se procurar nas coleções lá de 1995, ali a Rona tem jovem jogando beisebol na capa. Eu li e Ah, reli esse discurso várias vezes. amo esse discurso e vou deixar o link fixado aqui na nossa descrição também para os jovens que quiserem ler. Vale a pena. Nossos pontos fortes podem levar à nossa ruína. Excelente discurso. Irmão Sankari, um hábito espiritual que você nunca abandona. Rua, Desculpa, rua, ua. rua. A doutrina da rua, ela é algo que eu aprendi quando, na realidade, não sei quando é que ela entrou na minha cabeça, mas eu chamo de doutrina da rua. O escritório de Jesus Cristo não era numa sala, não era numa capela. A gente se cura e cura as pessoas na rua, na casa dela. Amei. Agora eu entendi e amei. Como é importante, né? Servirmos as outras pessoas, ajudarmos o nosso próximo. Rua. E uma palavra que, na sua opinião, define Jesus Cristo. Redentor. Eu experimentei a redenção de Jesus Cristo na minha vida, porque ele foi lá buscar no meio de uma coab, de um conjunto pobrezinho, através de dois missionários que estavam batendo portas, um guri de 9 anos de idade, a sua mãe que fumava um bocado, e graças a esses dois jovens
que eu tive o privilégio de rever depois mais velhos. Eu fiz seminário, não faltei uma aula sequer, fiz instituto, fui para uma missão, casei com a minha vizinha que eu conheci desde a primária, então ficou mais fácil a nossa vida de casado. Tive o privilégio de servir e fazer as coisas mais loucas e inimagináveis para aquele garoto da rua, graças à redenção de Jesus Cristo. A redenção é tirar algo ou alguém de uma situação muito inferior e elevar a um nível superior. Não estou onde eu quero ainda, mas está bem melhor do que já esteve. Está no caminho certo, né? Caminho Muito bom. certo. Redentor, excelente. Irmão Sancari, gostaríamos de encerrar convidando você a compartilhar seu testemunho sobre Jesus Cristo e deixar uma mensagem final para os nossos jovens. Falamos de tantas coisas boas, né? Tantas coisas maravilhosas, mas nada é mais valoroso desse evangelho do fato de que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se tornou menino, nasceu em condições de pobreza, de sofrimento, para poder experimentar o que eu experimento nessa vida. E eu jamais vou passar pelas coisas que ele passou. Ele experimentou com muito mais profundidade e grandeza. Então ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é sentir solidão, ele sabe o que é agonia, ele sabe o que é perder um amigo, um ente querido. Então, ele sabe como nos auxiliar, ele sabe como nos socorrer. E eu sei que isto é uma verdade, que Jesus Cristo está vivo, que ele é o nosso Salvador e que ele voltará. Ele voltará para nos fazer felizes e nós teremos o direito de viver sem as dores, pesares, dissabores dessa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, irmão Sancari, por essa maravilhosa mensagem. Tenho certeza que todos saímos daqui edificados. Obrigado por compartilhar experiências que foram tão valiosas e significativas para você e que foram valiosas e significativas para nós também. Fomos fortalecidos pelo seu testemunho e pelo seu exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Tavares, pela oportunidade. Um grande privilégio. Agora, jovens, eu vou deixar fixado nos comentários 6 escrituras. Dá uma olhadinha lá que podem auxiliar você nos momentos desafiadores, quando você se sentir sobrecarregado, com medo, tristeza, abandono, desânimo, solidão. Tem uma escritura para cada momento desses. E, como vocês sabem, a cada podcast, a cada aula, existe uma pergunta que vocês têm que responder, além de preencher o formulário. Tanto a pergunta como o formulário vão estar fixados aqui. Clicou no link do formulário, você vai poder responder a pergunta lá, nesse formulário. E a pergunta é: em que momento você, ou alguém que você conhece, encontrou o consolo, a força do Pai Celestial e de Jesus Cristo ao ponderar uma passagem das Escrituras? Eu vou amar ler seus comentários e os formulários nos comentários que vocês vão deixar. Vou ler cada um deles, asseguro isso. Irmão Socari, muito obrigado por estar conosco, obrigado por compartilhar todas essas coisas. E queria testificar ainda aos jovens que estão conosco hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta aula ajude você a fortalecer a sua confiança em Jesus Cristo e no Pai Celestial. Lembre-se, você não precisa enfrentar seus desafios emocionais sozinhos. O Salvador conhece você. Ele compreende exatamente o que você está vivendo. Ele caminha a seu lado. Até a próxima aula do nosso curso, ajudando a aprofundar a conversão a Jesus Cristo, Lições para a Vida, através do podcast do Instituto Online Brasil. Até a próxima, então, jovens. Até mais.